O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Sem dúvida que a crise econômica bateu as portas da sociedade brasileira e o nosso país, ao que parece, viverá em mares não tão tranquilos como antes acontecia, ou ao menos acreditávamos acontecer. Para dar conta desse tema e nos esclarecer ainda de várias outras questões, temos mais uma vez aqui em nosso programa o FOP Entrevista, Francisco Horácio Pereira de Oliveira, que é bacharel em Economia, é mestre e doutor também em Economia, tudo pela UFMG, é professor aqui do Departamento de Economia da Universidade Federal de Ouro Preto e será o nosso entrevistado do dia de hoje. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista. Água é vida e vida não se desperdiça. Um jeito simples e barato de economizar água é instalar aeradores, que são pequenas telas nas torneiras. Eles dão a sensação de maior vazão na saída de água, mas na verdade ajudam na economia. Ao construir ou reformar, use caixas de descarga no lugar das válvulas ou sistemas de volume reduzido. Alguns fabricantes já oferecem produtos com esse sistema. Entre nesta corrente e participe. Uma campanha Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. O FOP Educativa, a sua melhor sintonia. Francisco, obrigado mais uma vez aqui, você já foi entrevistado aqui, já participou do nosso programa no ano passado, de 2014, e agora você aqui de novo e num momento, digamos que parece que tudo que estava para dar errado, efetivamente deu errado. Quer dizer, ou seja, a crise parece uma crise que já se alimenta, já se avizinhava já há muito tempo, ao que parece chegou para ficar, né? Para usar uma expressão bem dramática. E aí, agradecendo mais uma vez a tua presença, vamos começar pelo começo. Essa crise começa quando? Quais as origens dela, se é que a gente pode sintetizar isso? Obrigado mais uma vez. Marcelo, eu que agradeço o convite. Bom, e eu acho que você foi muito feliz na expressão que a crise finalmente chegou para ficar, né? Porque, assim, é de conhecimento que a crise internacional, ela começou já há alguns anos, até 2008, mas ela começa com a crise lá dos subprimes, do sistema financeiro, a quebra do sistema financeiro de bancos importantes nos Estados Unidos e na Europa. E aí as pessoas ficam pensando, poxa, mas por que demorou tanto para chegar ao Brasil, né? E aí dois fatores são importantes para explicar isso. Primeiro, foi a capacidade da China continuar crescendo a taxas muito grandes, mesmo com a crise mundial no sistema financeiro que se estendeu para as indústrias, né, do mundo. E a China demandava muita commodity, enfim, produtos que o Brasil exporta muito. Isso sustentou por muito tempo o nosso estoque de dólares. Quer dizer, nós vendíamos para a China, tínhamos muito dólares, conseguimos manter uma taxa de câmbio valorizada e nos deu uma folga para sobreviver à crise. O outro fator é o que a gente chama em economia de políticas econômicas anticíclicas. Quer dizer, o ciclo econômico você tem momentos de crescimento e de depressão. Se você faz uma política anticíclica, significa o seguinte: se os sinais de mercado nos dizem que vamos ter uma retração, então o Estado usa os instrumentos que ele tem à disposição para se opor a isso, estimular o crescimento, né? E como é que o Estado brasileiro fez isso? Ele usou basicamente dois pilares. Primeiro, a política de expansão de crédito. Então nós tivemos, principalmente com a atuação dos bancos públicos, uma expansão do volume do crédito, uma redução da taxa de juros, especialmente para a população de renda, digamos assim, classe média, né? Que conseguiu, enfim, manter o consumo de bens duráveis, como
casa, carros, e isso de certa forma manteve empregos em setores importantes. E o segundo instrumento que o governo usou foram seus gastos públicos. Então todo mundo também conhece muito o PAC, né? O próprio nome já diz, Programa de Aceleração do Crescimento, que foi um conjunto de obras públicas financiadas pelo governo na tentativa de melhorar gargalos de infraestrutura no Brasil, mas principalmente continuar gerando emprego, continuar gerando renda, continuar movimentando a economia nacional a despeito da crise internacional, né? Bom, no entanto, isso tem alguns custos. Digamos que isso não é sustentável no longo prazo, né? E a fragilidade dessa política começou a ruir exatamente quando a China começou a diminuir a sua taxa de crescimento. Ela começou a diminuir sua taxa de crescimento, os Estados Unidos começou a aumentar a sua taxa de juros, né? Então tudo isso teve um impacto primeiro no dólar. Também é de conhecimento público que nos últimos meses o dólar começou a subir, está próximo aí, fica entre 2,80 e 2,85, pode chegar a 3, mas isso reflete uma saída de dólares que nós tivemos quando os Estados Unidos aumentou a sua taxa de juros, né? Por maior que seja a diferença entre a taxa brasileira e norte-americana, é muito menos arriscado você investir em títulos nos Estados Unidos do que aqui. Então houve essa saída de dólares, o Banco Central começou a perder dólares, a China importando menos do Brasil, então isso diminuiu o volume de dólares no Banco Central, o que fez com que o preço do dólar aumentasse. Só para situar, Francisco, e você me perdoe, porque acaba que a gente naturaliza essas conversas, você como professor da economia faz isso de forma perfeita, mas para situar o nosso ouvinte, quando você falou do subprime lá em 2008, né? É lembrar que foi aquela crise gerada pelo não pagamento das hipotecas das casas. Isso. Quer dizer, que as pessoas compravam casas nos Estados Unidos e depois não tinham mais como pagar. Isso. E aí esses títulos podres, né, que se chamaram subprimes, eram comprados por outros bancos, terceiros bancos e tal, até a hora que um começou a não pagar, isso gerou um efeito dominó que acabou resvalando em tudo, né? Exato. Então, quer dizer, no caso e commodity, só para uma expressão que você usou também, é aquele produto que serve para produzirmos outra coisa. Por exemplo, minério de ferro é uma commodity. Isso. Petróleo em si é uma commodity. Isso. E aí vamos embora, quer dizer, e o Brasil, ele é naturalmente um exportador de commodities, né? Isso. Daí a tua fala também para o nosso ouvinte entender, quer dizer, a China comprando minério de ferro do Brasil para produzir outras coisas, na medida que ela passa a não comprar tanto quanto comprava antes, é claro, o país que fundamentalmente vende commodities, ele vai sofrer com isso. Mas é só para esclarecer da tua fala toda. Bom, mas e aí, vamos lá então. Então, aí eu pergunto a você, ô Francisco, sem dúvida que as medidas tomadas pelo governo eram as medidas possíveis, né? Vamos colocar assim, você reduzir a taxa de juros, utilizar os bancos oficiais, né? Notadamente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, para que liberasse o crédito para todas as pessoas e tal. Agora, eu pergunto, na medida em que você faz isso, né? Na medida em que você até estimula obras via projetos, os programas de aceleração do crescimento, mas ao mesmo tempo você não tem um desenvolvimento do parque industrial e acaba virando quase uma armadilha, né? Porque no final você passa a ter uma inflação, uma indústria que é frágil. Isso. E aí a culpa, porque eu queria perguntar isso, porque é o seguinte, eu não sou economista, quer dizer, eu sou historiador e cientista político. E quando eu olho isso, outro dia eu estava até conversando com uma pessoa conhecida, e aí eu disse, minha fala foi a seguinte, eu quero que você me corrija se eu falar alguma bobagem aqui. Eu disse, olha, tá bom, então a indústria está reclamando e tal, estão querendo demitir. Agora, enquanto as vacas eram gordas, a indústria, o ente privado desse processo econômico, ele não fez absolutamente nada para se desenvolver. Ou se fez muito pouco. Quer dizer, então na hora que era para ganhar dinheiro, ele ganhou, mas ele não investiu nele próprio. Agora que não há mais como estimular via órgão público, via Estado, aí a indústria reclama do Estado. Eu falei alguma bobagem ou teve um pouco isso também? Não, perfeito. Porque além do PAC, né, o governo também teve uma outra vertente da política econômica que foi a desonerar, digamos assim, a desoneração dos impostos sobre setores estratégicos. Então diminuiu vários impostos,
enfim, para estimular a produção desses setores, né? E você foi muito feliz na sua fala, quer dizer, em outros, só para ilustrar com um exemplo, em outros países que adotaram essa mesma política e tiveram êxito na década de 80, na década de 90, o principal exemplo é a Coreia do Sul, também aconteceu muita desoneração para setores estratégicos, mas o governo determinou contrapartidas claras para as empresas, que era principalmente o investimento em inovação tecnológica. Então a ideia do governo, no planejamento do governo, era o seguinte: nós vamos desonerar impostos, nós vamos subsidiar a produção, no entanto vocês vão investir em inovação. E quando nós retirarmos todos essas ajudas, vocês estarão competitivos não apenas aqui dentro, mas principalmente internacionalmente. Então a Coreia conseguiu mudar a sua pauta de exportação, saindo de commodities para produtos muito intensivos em tecnologia. Hoje nós sabemos que esse setor de microeletrônicos, os componentes, ele é dominado pela Coreia, né? Essa transformação surgiu a partir dessa indução do governo, mas que tinha metas específicas e punições específicas. Quer dizer, a cada ano o governo ia exigindo um aumento na participação internacional de vendas das empresas. Se aquele ano a meta não fosse batida, o subsídio era retirado. E isso criou um esforço do setor privado para se capacitar, para investir em inovação, e hoje é a potência que é. No Brasil, isso de fato não aconteceu. Então os subsídios vieram, a mesma, digamos assim, base tecnológica que as empresas tinham, elas usaram os subsídios para diminuir a sua capacidade ociosa, quer dizer, máquinas que estavam paradas ou subutilizadas. Com os subsídios, eles aumentaram a eficiência dessa máquina, né? No entanto, não renovaram a máquina, não capacitaram seus setores de P&D, né? P&D é o setor de pesquisa e desenvolvimento. Então você tem grandes empresas hoje em setores estratégicos que, por incrível que pareça, início do século XXI, não tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Existem os chamados engenheiros de produto que ficam dispersos pelas unidades produtivas tentando introduzir melhoramentos ali no processo de produção, mas você não tem equipe paga e dedicada exclusivamente para gerar inovação. Isso até usando a expressão, isso é um absurdo e é um grande gargalo do setor produtivo nacional. Se você não faz inovação tecnológica, você não fica competitivo internacionalmente. Enfim. Não, eu fico pensando, aí agora eu falo até com mais tranquilidade como historiador e como cientista político que eu sou, né? Porque você, pegando o exemplo da Coreia, né? Por que na Coreia, então, o governo elaborou, criou toda essa isenção e até em algumas vezes, ou boa parte das vezes, até de subsídios às indústrias, mas com contrapartidas o tempo todo e até com punições, conforme o exemplo que você deu, e aqui no Brasil não. Eu, como cientista político, respondo na maior tranquilidade. É simples, porque na Coreia, empresa não financia campanha de político. Né? Então, quer dizer, como no Brasil existe esse aborto da natureza, que é a empresa financiar campanha, e por que é um aborto da natureza? Porque a empresa não vota, né? Então, se o Francisco ele financia uma campanha, o Francisco é um cidadão. Se o Antônio Marcelo faz isso, ele também é um cidadão e também é um eleitor. Tem sentido. Agora, a empresa financiar não tem sentido, porque a empresa não vota. A empresa quer lucro, né? Então, em primeiro lugar, como cientista político, eu digo, por que então no Brasil não teve a contrapartida? Por causa disso, né? Temos aí a Operação Lava Jato e todo comprovando todos esses absurdos. Essa é a origem do todo mal, né, aqui no Brasil, ou pelo menos de boa parte desses males. E como historiador, eu também olho o seguinte, aí, Francisco, eu vou fazer um comentário, que a gente ainda está nas origens da crise, nem caminhamos ainda para as consequências, né? Que é o seguinte, eu não sou historiador econômico, mas estou muito mais de uma história política e social, mas a sensação que eu tenho é que no Brasil o capitalismo ainda não chegou. Existe uma mentalidade mercantilista que não nos abandona. Tá? E por que eu digo isso? Porque o empresário natural brasileiro, ele pensa em ter o lucro sem investir. Né? E isso é mercantilismo, né? Ele pensa ter o lucro sem investir porque ele vive nas tetas do Estado, do governo.
E isso é mercantilismo. Capitalismo não. Capitalismo envolve exatamente investimentos, contrapartidas, planejamentos, tá? Racionalização. Isso é capitalismo, né? Parece que aqui no Brasil, capitalismo é uma palavra que pode até ser usada, mas a sua prática, ela inexiste em nosso país. Isso. Mas, por favor, é pura anotação minha como historiador e cientista político. É isso mesmo, tanto que quando eu falo isso nas minhas turmas, especialmente na disciplina de desenvolvimento econômico, sempre os alunos fazem essa pergunta: mas professor, se o caso da Coreia tá aí, é público, já se conhece os resultados e tal, por que no Brasil não foi feito assim, né, com essas contrapartidas para as empresas e tal? E a minha resposta não é tão bem elaborada como a sua, mas é nesse sentido de, gente, a esfera política muitas vezes sobrepõe a esfera econômica. E até, como diria, alguns economistas dizem isso: olha, não, a esfera, não se enganem, a economia está submetida à esfera política. Ela tem suas leis de mercado, etc., mas a economia não é a última variável a ser consultada na hora de tomar uma decisão. Né? Com certeza. Então, a esfera política explica muito. E até essa questão que você falou da mentalidade, né, de vários empresários, isso era um ponto que um economista brasileiro, eu digo que é o maior economista brasileiro, o Celso Furtado, ele insistia muito. Então ele falava na mentalidade dos empresários, na cultura de desenvolvimento do país. Então, se o que ele chamava de elites, entre aspas, né, mas elite com capacidade de tomar decisão que de fato impacta sobre o país, né, não tiver uma mudança de mentalidade e não tiver essa mentalidade realmente de desenvolvimento, as ações, o Brasil vai ter esse gargalo eterno no seu processo de evolutivo, digamos assim, né? Ou seja, enquanto o empresário não continuar optando pelo caminho mais fácil, que é o de ficar ali nas benesses do Estado, e não fizer de fato o papel dele, o Brasil vai ficar, infelizmente, com esse subdesenvolvimento. Não, é lamentável isso me é assustador, né? Até porque o que eu falo aqui, quando eu digo que o Brasil ainda continua com uma mentalidade mercantilista, né, é porque você observa, eu não estou falando nenhuma novidade na medida que eu consigo listar pessoas muito mais importantes e inteligentes do que eu, desde o século XIX, né, que estavam martelando nessa tecla, né? Enquanto o planeta, em meados, na segunda metade do século XIX, já caminhava para uma outra coisa, mantinha-se aqui prisões, grilhões que falam, isso não tem sentido, entendeu? Porque você consegue elencar uma lista qualquer de coisas que você beneficia a elite, mas mesmo esse benefício ele é circunstancial, ele é temporário. Ou seja, até a própria elite, ela tende a desaparecer e ser substituída por outra nesse modelo mercantil. Mas é isso que era um absurdo, né? Quer dizer, você fala... Quer dizer, é como as pessoas diziam, olha, ninguém está dizendo para não ganhar dinheiro, não, é para ganhar dinheiro. Só que você pode ganhar muito mais, entendeu? Isso, exatamente. É uma coisa assim que não tem pé nem cabeça. Eu me lembro de um político do centro-oeste do Brasil, o senhor Ronaldo Caiado, tá? Você, Francisco, não era nascido na época, tá? Mas eu já estava com estrada, que foi na época da Constituinte, lá de 1988, que é o seguinte, só para a gente ilustrar essa questão, eu me lembro que quando nos debates da Constituinte, isso na altura em 87, provavelmente, né, a Constituinte foi promulgada em 88, a Constituição, estavam votando a reforma agrária, e o Caiado, notadamente, ele representa o agronegócio, isso aí ele sempre foi, até aí é legítimo ele representar o agronegócio, até aí não tem problema nenhum. Agora, teve uma fala dele que ficou marcada na minha cabeça na época e tem a ver com a nossa conversa. A fala dele foi a seguinte: ele havia conseguido arregimentar boa parte dos deputados e senadores e se votou contra a reforma agrária, pelo menos aquele projeto que seria uma reforma para valer, coisa que a gente nunca teve no Brasil, né? E aí, terminado isso, a Constituinte continuava, mas os interesses dele diretos tinham acabado, então ele não via problema nenhum em largar a Assembleia Constituinte para ir passear. E eu me lembro dele dando uma entrevista para uma repórter, e a moça perguntava, não, o senhor vai sair? Ele, não, vou fazer uma viagem à Europa, porque o problema aqui já foi resolvido, agora eu vou para a Europa tomar um banho de cultura. Essa frase dele é extraordinária, porque colocava exatamente, olha, no final ele conseguiu manter a barbárie aqui, né? A selvageria continuava aqui, então ele agora vai ter o banho de cultura
na Europa. Mais mercantil que isso é impossível, entendeu? Ele não é coreano, ele não é sul-coreano, ele não é capitalista, entendeu? Isso. Ele não pensa em ganhar dinheiro, ele pensa em ter escravos e continuar naquele mundo mercantil e mamar nas tetas do Estado, coisa que ele faz até hoje, mas isso aí é uma outra história, tá? Mas eu acho que ilustra um pouco essa mentalidade mercantil. Sim, com certeza. Bom, Francisco, já insistimos bastante nas origens e nessa questão que eu achava que eu estava exagerando, mas já que você é economista concorda comigo, então eu fico mais tranquilo em dar minhas opiniões. Mas agora vamos começar a trabalhar aos pouquinhos, a gente daqui a pouco vai terminar esse primeiro bloco, ainda temos mais outro bloco, temos muito para falar, mas vamos começar a falar das consequências da crise. Sim. Então o nosso quadro atual da crise é, sintetizando, temos um processo inflacionário que não é aquela inflação da década de 80, 90, mas é um processo inflacionário qualquer que nos assusta, né? 2, a alta do dólar. 3, uma indústria estagnada e um crescimento que parece que é recessivo mesmo. Quer dizer, não sei se vamos crescer negativamente, é uma expressão que eu acho até curiosa, mas esse é o quadro. Frente a isso, que consequências mais nós temos aí? Vamos começar a falar um pouco disso. Olha, Marcelo, dentre os que você elencou, realmente são as principais consequências. Agora, a inflação é a que menos me preocupa. Por quê? Apesar desse, digamos assim, desse ligeiro crescimento do final de 2014 para 2015, as medidas que o governo está tomando agora, elas são assim muito fortes para combater a inflação. Quais são elas? A redução dos gastos públicos, né, que é o que a gente chama de superávit primário. Quer dizer, quando o governo tem as receitas maiores do que os gastos, sem incluir o pagamento de juros da dívida interna, a dívida que o próprio governo tem com o sistema financeiro. Então esse superávit primário tá bem elevado. A última notícia que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, conseguiu um superávit em janeiro próximo a 60 bilhões de reais, e a meta dele para o ano, acho que são 120 bi, ele conseguiu metade da meta no primeiro mês. Isso realmente ou seja, quando você diminui os gastos do governo, da economia, você diminui a demanda, consequentemente diminui a pressão sobre os preços. Isso é uma pressão anti-inflacionária. E o outro elemento que o governo está aplicando é a elevação da taxa de juros básica da economia, a Selic. Inclusive hoje o Copom deve divulgar se vai aumentar novamente ou não a Selic. E os aumentos na taxa de juros foram também muito significativos. Hoje a gente está com a terceira maior taxa de juros real do planeta. Então isso de fato foi um freio naquela expansão do crédito que eu disse anteriormente, e isso também inibe a demanda. Inibindo a demanda, você inibe as pressões inflacionárias sobre o empresário, e a última coisa que ele vai fazer é aumentar preço. Agora, as outras consequências que você falou me preocupam e que a gente vai desenvolver no segundo bloco. E aí, como estamos terminando esse primeiro, é só para o público, para o nosso ouvinte entender. Quando você fala em demanda, quer dizer, na medida que a taxa de juros aumenta, comprar a prazo passa a ser muito mais caro. Exato. Então as pessoas começam a evitar essas compras, tá? Ou parcelar, ou cartão de crédito, o uso do próprio cartão de crédito, essas coisas todas. Com isso, bom, diz a boa lógica, se esse empresário tiver minimamente a cabeça no lugar, a última coisa que ele vai fazer é aumentar o preço do seu produto. Isso. Na medida em que, é claro, se você está aumentando, então em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do universo, o sujeito vai sempre comprar o lugar onde é mais barato, onde o custo, né, para aquela compra é menor, né? Isso aí não há dúvida. Então, é mais ou menos isso que você está falando. Bom, Francisco, a gente vai ter que fechar esse primeiro bloco, né, no nosso UFOP Entrevista de hoje. Nós estamos falando da crise econômica aqui no nosso país, né? O nosso entrevistado é o Francisco Horácio, que é professor do Departamento de Economia de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Ouro Preto. E lembrando que o nosso programa ele tem a produção do Danilo Nonato, a Eliane Santos e a Gabriela Telésforo, a sonoplastia do Cimei Golderim, com a direção geral do Chico Dayer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente vai fazer um intervalo rapidinho, é só um minutinho, daqui a pouco a gente está voltando com o professor Francisco Horácio aqui, falando da situação econômica do Brasil. É rapidinho, gente. Água é vida.
e vida não se desperdiça. Um jeito simples e barato de economizar água é instalar aeradores, que são pequenas telas nas torneiras. Eles dão a sensação de maior vazão na saída de água, mas na verdade ajudam na economia. Ao construir ou reformar, use caixas de descarga no lugar das válvulas ou sistemas de volume reduzido. Alguns fabricantes já oferecem produtos com esse sistema. Entre nesta corrente e participe. Uma campanha Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? Bom, estamos de volta com o nosso programa UFOP Entrevista de hoje, tratando da situação econômica do Brasil. Lembrando que o nosso entrevistado é Francisco Horácio Pereira de Oliveira, que tem bacharelado, mestrado e doutorado em economia, sempre com ênfase em economia regional e urbana, pelo CEDEPLAR da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e é professor do curso de Ciências Econômicas aqui da nossa UFOP. Bom, Francisco, nós terminamos o primeiro bloco falando da primeira consequência, que é a questão inflacionária e das formas de combater que você já citou aí, quer dizer, a questão do superávit primário. Admito, desconheci esse valor, que até me surpreendeu. Quer dizer, já no primeiro mês se conseguiu 50% da meta do ano, né? Então, o que dá alguma esperança de algum alento, né? De não passarmos fome. O resto, não ficarmos à míngua, né? O restante dos outros 11 meses, né? E tal. Mas vamos continuar, quer dizer, e as demais consequências, vamos lá tratar de cada uma delas e possíveis ações do governo. Isso. Devolvo a palavra a você. Isso. Bom, então inflação, acho que sob controle ao longo do ano não será problema. Agora, uma consequência grave que terá um problema social importante é o desemprego, né? Porque você, ao aumentar a taxa de juros, você inibe o consumo, especialmente via crédito. O empresário não aumenta preços, no entanto, quando os estoques dele começarem a aumentar, ele vai ter funcionário subutilizado, ocioso, e ele vai começar a demitir, né? Então, a consequência de uma queda na demanda certamente será um aumento do desemprego e uma redução na produção. Então, as notícias mesmo indicam que grandes empresas estão com seus pátios de mercadorias lotados, né? Então, já começam a dar férias coletivas para um grande contingente de trabalhadores. Então, isso tudo do meio do ano para frente vai acabar se refletindo em aumentos significativos na taxa de desemprego e na recessão. Considerando que há também uma questão relacionada à política, mas com implicações importantíssimas para a economia, essa questão toda que a Petrobras está vivendo, né? Ela já anunciou um desinvestimento, quer dizer, era um investimento planejado e que ela não fará mais até 2016, da ordem de 14 bilhões de reais. Então, esse investimento certamente cria uma série de empregos diretos e indiretos. A estimativa mais confiável que eu tenho é que a Petrobras, só esse valor anunciado, vai implicar em um desemprego de 1,5 milhão de pessoas, direta e indiretamente empregados pela Petrobras. Então, isso também vai agravar a recessão e a crise econômica durante esse ano e, inclusive, para o ano que vem. Investindo ainda Investindo, é horrível, foi um ato falho meu, mas nesse tema. Nós chegamos agora no final de 2014, em algum momento agora no segundo semestre, com uma taxa de desemprego de pouco mais de 4%, né, da população economicamente ativa. Isso. Qual é a expectativa desse desemprego, então, para 2015? Quer dizer, ele atingiria que percentual? Você tem algum número? Isso. As pessoas acreditam, né? Quer dizer, tomara que não realize, mas... Isso. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que para o Brasil, essa taxa de, arredondando 5%, seria a taxa de desemprego que nós chamamos de pleno emprego. Por quê? Porque a taxa de desemprego nunca será igual a zero em nenhum país do mundo, né? Exato. Porque o mercado de trabalho funciona em fluxo. Às vezes você está se qualificando, você está procurando um emprego, então você está desempregado naquele período, mas o seu emprego existe. Digamos que é uma questão de tempo para você se empregar. Então, os 5% seria a taxa de desemprego com a economia funcionando plenamente.
O número exato, com certeza, se eu te falar um número, eu já te digo que a probabilidade de errar é muito grande. Tá? Mas eu acredito que essa taxa deva sair de 5% e no mínimo atingir 7% até o final do ano. Às vezes a pessoa que está escutando pode falar, poxa, 2 pontos percentuais é muito pouco, né? Mas para uma população economicamente ativa, arredondando as contas de 100 milhões de pessoas, dizer, isso é uma conta rápida, dá 2 milhões de pessoas, mas assim, eu não estou considerando esse 1,5 milhão de desinvestimento decorrentes do desinvestimento que a Petrobras anunciou. Estou considerando assim, apenas o que seria a tendência natural desse aumento na taxa de juros e dessa redução dos gastos públicos. E o problema é que isso tem um efeito em cadeia, né? Porque se você cria 3, 4 milhões de desempregados a mais, são 4 milhões de pessoas que estão consumindo menos, que estão demandando menos. E aí esse efeito de empresário produzir menos e desempregar mais, ele vai aumentando sucessivamente, né? Então aí você acaba entrando numa tendência de aumento desse desemprego que é difícil de ser revertida. Então essa é uma consequência séria que a economia brasileira deve enfrentar no próximo ano. E é assustador pensar que só uma ação de uma única empresa, no caso a Petrobras, vai ser responsável por 1 ponto percentual do desemprego no país. Isso, quer dizer, isso é uma coisa assustadora, né? Quer dizer, assustador. Por um lado, mostra um poder de fogo para o bem e para o mal dessa empresa, né? Por isso tomar muito cuidado quando falamos da Petrobras, que não é qualquer coisa, né? Isso. E isso, Marcelo, também, assim, se a gente considerar que as empresas envolvidas na Operação Lava Jato, as empreiteiras, né? Se por acaso elas quebrarem, o desemprego vai ser ainda muito maior. A crise vai ser gigantesca. A construção civil, sem dúvida alguma, é o grande termômetro de qualquer lugar do mundo, e aqui não é diferente, né? Eu estava pensando aqui, o Francisco, ainda na questão do tema desemprego, só para esclarecer o nosso ouvinte, o que é considerado, em termos conceituais, o que é um desempregado? Quanto tempo uma pessoa tem que levar para ficar procurando emprego para que ela entre nesse percentual de desemprego? Só para esclarecer. Isso é muito interessante. Porque, só para abrir um parênteses, para que a gente está falando aqui, 5% de desemprego ou 7%, mas o que é um desempregado pelos dados oficiais? Isso é interessante, porque esse número de 5% é a estatística do IBGE. Por exemplo, o DIEESE já é bem maior assim, já está em 7%, a estatística do DIEESE, e as expectativas deles é que até o final do ano ultrapasse a casa dos 10%. Aí alguém pergunta, mas por que essa diferença, né? E tem a ver exatamente com isso que você perguntou, a questão temporal. Porque o pesquisador, quando ele entrevista a pessoa, ele, primeiro pergunta, olha, você está desocupado? E a pessoa, se ela diz não, ela está fora, né? Ela está empregada. Se a pessoa diz sim, a próxima pergunta é a seguinte: na última semana, você procurou emprego? Essa é a pergunta que o pesquisador do IBGE faz. Se o entrevistado responde que não, na última semana ele não procurou emprego, o IBGE não inclui aquela pessoa na sua estatística de desempregado, porque ela entende que ele é um desempregado voluntário. É como se ele tivesse se retirado do mercado de trabalho por outros motivos. Eu quero me qualificar, eu quero abrir um negócio próprio, ou a esse nível de salário real eu prefiro ficar em casa, prefiro trabalhar no autoconsumo, etc. Já o DIEESE, quando a pessoa responde que está desocupada, a pergunta do pesquisador é assim: no último mês você procurou emprego? E aí o raciocínio é o mesmo. Se a pessoa sim, está desempregado. Se não, não está desempregado. É o desemprego voluntário. Só que a pergunta um mês, ela capta um volume muito maior de pessoas que de fato estão desempregadas do que você perguntar na última semana. Então por isso que a estatística do DIEESE sempre será maior do que a do IBGE. Né? E inclusive isso foi, 2 anos atrás, isso foi motivo de intenso debate
porque, se não me engano, um ministro na época, o Aloysio Mercadante, propôs que o IBGE mudasse a metodologia, que expandisse esse período, porque ele não estava conseguindo pegar aquilo que a gente chama de desemprego por desalento. O que é desalento? A pessoa procura emprego, não encontra, ela de fato passa períodos onde ela fica sem esperanças. Então ela gostaria de trabalhar, mas naquela semana ela não procurou. E há essa pressão sobre o IBGE para que aumente o período de referência da pesquisa. No entanto, continua dessa forma. Inclusive, só um complemento, e me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, pensando aí nesse desempregado. Então, quando falamos em empregos, estamos falando de empregos formais, né, com carteira assinada, etc. Né? Porque aí, em alguns outros casos, o sujeito vai para uma economia informal, que pode, de maneira indireta, continuar contribuindo para a grande economia do país, afinal, comprando produtos, você vai estar pagando impostos embutidos ali, mas de forma direta você deixa de gerar impostos. Então, quer dizer, então a economia informal ela não é o sonho de consumo. Ela pode até facilitar a vida de uma ou outra pessoa. Né? Mas, ou traduzindo para uma linguagem bem ouropretana, quer dizer, você botar na porta da sua casa a venda de macarrão com carne moída no carnaval, você até fatura um dinheirinho e paga o ICMS do macarrão e da carne que você comprou. Agora, efetivamente, você não criou um negócio ali, você não desenvolveu a cidade de Ouro Preto. No final, é isso. E essas pessoas que fazem, encontram essa atividade, né, elas não entram na taxa de desemprego. Porque exatamente a pergunta é se você está ocupado. E tem até um esclarecimento, às vezes o entrevistado pergunta: é carteira assinada? O entrevistador diz: não. Você tem alguma atividade, uma ocupação? Porque você pode estar no mercado informal, né? Então essas pessoas, elas não são captadas na taxa de desemprego. Tá certo. Bom, falamos da inflação, falamos do desemprego, outras consequências dessa crise. Vamos continuar. Isso, bom, aí tem outras duas que eu gostaria de destacar. A seguinte é a questão da qualidade do superávit primário. O que é isso, né? Como eu falei antes, o superávit primário é quando o governo busca arrecadar mais do que ele gasta, excluindo dessa conta o pagamento dos juros da dívida interna do próprio governo. Bom, e aí realmente é assustador a informação de que com um mês, porque o dado é de janeiro, o ministro da Fazenda tem atingido um superávit primário tão elevado como foi de 60 bilhões. Quer dizer, as receitas ainda não entraram, né, de maneira significativa no primeiro mês do ano. Isso significa dizer que os gastos, o corte de gastos foi intenso e significativo para que ele conseguisse atingir esse superávit primário. E aí nós temos um problema que você cortar com essa intensidade, você começa a retirar a participação do Estado em áreas essenciais, que o gasto público é chave, né? Entre elas, principalmente, a educação e a saúde. E são áreas, digamos assim, estratégicas para o desenvolvimento do país, né? Então, se você começa a cortar na educação, por exemplo, e trazendo para a realidade aqui da nossa universidade, se você começa a cortar na área de pesquisa, existem pesquisas que não podem simplesmente parar e esperar o recurso atrasar 6 meses, né? Você tem pessoas que vivem em função de projetos, de pesquisa, de projetos de extensão, que sem bolsa elas não podem continuar nesses projetos, elas têm que encontrar outra ocupação. Então você corre o risco de descontinuar uma série de atividades na universidade, que o custo para retomá-las será muito grande, isso se forem retomadas, né? E na saúde, eu acho que eu não preciso nem me estender muito para dizer quais são a gravidade das consequências de cortes na saúde. Então me assusta o fato de que não está tendo uma discussão, e eu acho que a própria sociedade, ou pelo menos a mídia, entrou num discurso meio monolítico de que os cortes são importantes. Eles são importantes, mas você tem que discutir a qualidade desse corte, como eu disse, né? Você cortar excessos, você cortar gastos burocráticos, isso você não faz em um mês, né? Você precisa repensar a gestão do Estado, você precisa repensar os processos de trabalho dessa própria burocracia, né? Se um mês o superávit foi tão alto, é porque os cortes foram, na expressão, na carne. E isso é uma consequência que, na minha opinião, é muito grave e não deveria ser feito assim, né? Minha opinião. Eu queria só completar e também, aí, porque nós dois somos professores aqui na universidade,
É porque não é... completando a informação, quer dizer, quando você fala assim, vou cortar a verba, como foi o caso do Ministério da Educação, 1/3 está cortado, quer dizer, até prova contrária, até que se vote orçamento, etc. Tá, e aí você corta a pesquisa. Bom, primeiro tem isso que você acabou de falar. Tem pesquisas que você tá de laboratório ali, que você faz o quê? Você congela o que está sendo testado? Não, você não congela. Você simplesmente joga fora. E aí depois, para retomar, sai até muito mais caro. Isso. Segundo lugar, você está falando aí eu vou pensar, isso eu estou pensando no atacado, vou pensar no varejo agora, tá? Tá bom, só que essa pessoa que estava ali, às vezes é um terceirizado que está fazendo alguma coisa, ele também faz compras, ele também vai no mercadinho, ele também vai na lanchonete, que por sua vez vai vender menos, porque esse cara... Então você tem um efeito dominó no varejo, que é uma coisa que a gente vai... E o morador de Ouro Preto sabe muito bem, morador de Ouro Preto e morador de Mariana, quando, vamos lembrar, na nossa greve de 2012, né? Quando a universidade parou ao longo de alguns meses, vários setores da economia cotidiana de Ouro Preto e Mariana quase quebraram, né? Isso. Quer dizer, então era um problema dos professores com o governo, quer dizer, nós estávamos com uma defasagem salarial grande em relação ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi acertado ao longo de aumentos parcelados em 3 anos, né? O último aumento será agora esse ano. Mas eu me lembro, nós paramos, e aí muito bem, é aquilo que as pessoas, em princípio, não davam tanta importância, e com 2 meses, a greve foi há 3 meses e pouquinho, as pessoas já estavam quebrando, né? O táxi lotação estava quebrando, o mercadinho estava quebrando. Então, repare, quando há um corte, então, como aconteceu agora, 1/3 do orçamento das universidades foi bloqueado, né? E pode até ser cortado para valer mesmo, mas houve um bloqueio, o discurso oficial é esse, pode gerar no varejo esse efeito, né? Também é um outro problema, né? E aí eu acho que cai, como você falou, de forma precisa, é a qualidade do corte, né? Exatamente. Cortar, ninguém duvida que tem que cortar. Agora, ao invés de cortar a gordura e acertar a carne, eu não sei, né? Até que ponto vamos à vantagem. Essa seria das 2 últimas consequências que você citou. E qual seria, então, a outra? Isso. E a última consequência, que também eu acho muito grave, tem a ver com o que a gente estava conversando no primeiro bloco, porque quando o governo aumenta excessivamente a taxa de juros, né? E para que talvez as pessoas entendam melhor, esse aumento da taxa de juros acaba forçando os bancos a também aumentarem as suas taxas de juros, tanto dos seus empréstimos como daqueles, digamos assim, produtos financeiros. Então, se eu tenho uma poupança, né, e que está rendendo lá, vamos arredondar 0,5% ao mês, com o aumento da Selic, certamente o banco vai me oferecer outros ativos financeiros que vão render mais do que a poupança, e eu vou ter um incentivo a tirar o meu dinheiro e deslocar para esses ativos, né? Acontece que, se a gente pensar o quadro geral, quer dizer, você tem recessão, queda na demanda, consequentemente queda na produção. Digamos assim, os grandes detentores da renda nacional, né? E vamos pensar aí no grande empresário, ele está sempre buscando defender a sua riqueza. Se a sua empresa tem a expectativa de vender menos, render menos e desempregar mais, ele vai buscar proteger a sua riqueza como? Deslocando ativos para o setor financeiro. Então a gente até chama de financeirização da economia. O que é isso? É quando os agentes, em vez de eu comprar uma máquina, produzir, gerar emprego e renda, eu prefiro pegar o meu dinheiro, deixar guardadinho no banco e eu vou ter a minha renda, receita garantida sem gerar uma agulha a mais. E aí alguém pode perguntar, poxa, mas com a crise, como é que os bancos conseguem pagar os rendimentos desses grandes aplicadores, né? Por isso que vem o superávit primário. E às vezes até a imprensa faz essa associação assim, muito bem no seguinte sentido: toda vez que o governo anuncia que o superávit primário aumentou, os mercados se acalmam, né? Sem entrar muito nesses detalhes, mas por que os mercados se acalmam? Porque o superávit primário significa a economia que o governo faz exatamente para pagar os juros da dívida interna que o governo tem com o sistema financeiro. Então você cria um mecanismo que é perverso para o desenvolvimento do país. Você tem os donos do capital, digamos assim, no bom sentido, as pessoas que teriam dinheiro para investir, fazer investimento produtivo, deslocam seus recursos para o banco.
O banco empresta para o governo, tem a garantia de receber os juros desse pagamento, consegue remunerar esses donos do capital, e aí quem tem muita renda consegue se proteger desta crise. Então, a consequência mais grave que eu entendo é que a crise ela vai atingir, não há dúvida nenhuma que vai atingir os mais pobres, não há dúvida nenhuma que vai atingir a categoria dos trabalhadores, não há dúvida nenhuma que vai atingir a classe média. Agora, os 1% mais ricos do país conseguirão se proteger dessa crise e mais, dado essa conjuntura, não terão interesse, pelo menos se a taxa de juros permanecer nesse valor, de pegarem a sua renda e reinvestirem na produção para mitigarem, né, essas consequências que a gente comentou. Então, essa financeirização da economia é um fenômeno que vem acontecendo no mundo inteiro. No Brasil, ele vem se intensificando no início da década de 90 do século passado, e ele, digamos assim, é a fuga que o setor empresarial sempre tem para esses momentos de crise, só que é uma fuga que agrava a crise. Então isso me preocupa muito. E no final, quer dizer, eles acabam ganhando dinheiro. Exato. Esse que é o problema, né? Num bom português, para o nosso ouvinte, esse 1% mais rico, ele ganha dinheiro com a crise. Então, e ganha, para repetir a expressão que você falou agora há um minuto atrás, ele ganha dinheiro sem susto. Por quê? Exato. Por que sem susto? Porque ele não teve que produzir nada, ele não teve que comprar máquina, não teve que pagar um salário de alguém, não teve que pagar impostos, à exceção dos impostos já embutidos lá no investimento que ele fez. Isso. E que são mais do que previsíveis. Isso. Então, quer dizer, realmente ganhar dinheiro dessa forma é a coisa mais simples do mundo, né? Isso. O problema é que só faz isso quem tem muito dinheiro. Exato. Né? E repetindo o que você falou, acaba alimentando a crise. Por quê? Porque você alimenta o sistema financeiro que vai emprestar dinheiro para o governo, que por sua vez, aumentando a taxa de juros, o que ele está fazendo? Aumentando, ele está vendendo seus títulos, né? E aí só uma coisa que a gente já até citou no início do programa, eu até pedi a você para falar um minuto rapidinho sobre isso, porque os governos também têm títulos, como se fossem ações, como se fossem apólices e tal, que eles vendem para alguém compra e depois aquilo vai ser resgatado com uma taxa de juros X. Quer dizer, então, por exemplo, estamos provavelmente pagando, o governo brasileiro hoje paga títulos de dívida feitos na época do governo Sarney ou do governo Collor do Fernando Henrique. Exato. Que estão sendo pagos agora. Né? Exato. Quer dizer, então esse dinheiro tem que ser reservado. Isso. Se em algum momento lá atrás aqueles governos anteriores arrumaram dinheiro, foi para que o futuro pagasse. Como o de hoje também está fazendo a mesma coisa. Isso. Então... a população até, algumas pessoas, a classe média até está conhecendo mais esses títulos, porque os bancos diversificaram tanto que agora você tem a opção de você pode comprar esses títulos intermediados pelo banco, mas você decide, pessoa física, quanto comprar ou quanto vender, que são as letras do Tesouro Nacional. Então você, com uma conversa com o seu gerente, você ganha acesso a um sistema onde você vê lá quanto está custando esses títulos, qual é o prazo de resgate, qual a taxa de juros que ele vai me pagar, e você decide o quanto você vai comprar ou não. De tão impressionante chegou essa financeirização. Ou seja, podemos comprar uma parte do Brasil ou dos Estados Unidos, podemos escolher, inclusive, né? Com certeza. Francisco, eu queria que você arrematasse esse programa. Eu te dou 2 minutos para você arrematar toda essa crise. Podemos ter esperanças ou realmente vamos para a beira da escada começar a chorar? Isso era exatamente o que eu estava pensando. Deixa eu dar um pouquinho de esperança. Então, eu acredito que vou falar, a presidente Dilma, ela tem clareza dessas questões todas. E ela tem clareza de que manter uma crise dessa magnitude por muito tempo é insustentável politicamente. O que eu imagino, e só especulando mesmo, é que a estratégia dela seja conter a inflação, debelar de uma vez por todas esse arrefecimento da inflação. Por quê? Porque uma vez tendo feito isso, ela vai ganhar uma folga, e o Banco Central ganha uma folga para reduzir a taxa de juros, né? Para reduzir o superávit primário. Então, tendo essa folga, você pode tentar reverter aos pouquinhos, digamos assim, todos esses efeitos que nós falamos ao longo do programa. Quando isso vai acontecer, é muito difícil de
ser dito. Eu acho que a reversão dessa política recessiva começa só no ano que vem. Eu acho que esse ano a gente pode ir para debaixo da escada chorar. Tá certo, então. Então, terminando com nossas lágrimas aqui, vertendo copiosamente lágrimas, nós vamos encerrando o nosso FOP Entrevista de hoje com o professor Francisco Horácio Pereira de Oliveira. Francisco, muito obrigado pela tua presença, tá? O Francisco, ele tem bacharelado, mestrado e doutorado em Economia pelo CEDEPLAR da UFMG, é professor das Ciências Econômicas aqui da UFOP, e lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Lonato, Eliane Santos e Gabriela Telésforo, e a direção geral é do Chico Dayer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e agradeço mais uma vez a todos que nos ouvem o nosso programa UFOP Entrevista, e até uma próxima vez, se a crise deixar. Um grande abraço a todos.